a ele. E por que eu estou falando de cérebro, uma vez que a palestra é medo e ansiedade? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouco sobre qual a nossa visão dentro da neurosemântica sobre emoções. O Gerson já me apresentou, tinha uma fotinha aqui de uns livros que eu já escrevi, mas enfim, passou, né? Eu citei um deles, que foi esse aqui. Esse livro aqui, por que eu estou querendo contar para vocês? Porque ele tem uma apresentação que foi feita pelo Dr. Michael Hall, tá? E a gente trabalha a autorrealização. Por que eu estou falando disso? Porque as pessoas autorrealizadas, elas têm algumas características, elas são, que o Michael Hall chamou, né? Aliás, que inicialmente o Abraham Maslow chamou de pessoas psicologicamente saudáveis, né? Isso já foi estudado, né? Eu vou mandar isso, eu vou postar depois no nosso grupo, né? Eu coloquei um quadro que ele tem um resumo dos 8 modelos que tem dentro do MetaCoach, né? Nesses 8 modelos que tem dentro do MetaCoaching, tem lá, a gente trabalha vários aspectos, né? Benchmarking, só o MetaCoaching, que é um modelo de coaching da neurosemântica, que trabalha com benchmarking, que é uma forma de avaliar, de quantificar as ações do coach. A gente trabalha os 8 eixos da mudança, enfim, tem vários, eu vou postar depois lá no grupo, né? O PowerPoint que eu preparei. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, o que eu quero destacar? O modelo matriz. Eu vou destacar algumas coisas ao longo da minha palestra. Para quem é convidado nosso, para saber como a gente trabalha, nós estamos aqui abrindo os bastidores para os nossos convidados, né? E, ao mesmo tempo, quem já é MetaCoach está revendo algumas coisas, nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Bom, então, dentro da neurosemântica, o Dr. Michael Hall criou o modelo matriz, e hoje eu quero falar de duas. Quero falar da matriz de estado e eu quero falar da matriz de significados. Por que eu quero falar da matriz de estado? Porque a emoção, o nosso estado, ele é composto de corpo, mente e emoção. Então, eu vou falar um pouco da matriz de estado, tá? Bom, o que para nós da neurosemântica, o que é inteligência emocional para nós? Na neurosemântica, inteligência emocional é você ter autoconsciência. Ter autoconsciência dos estados internos, das sensações, dos sentimentos, das emoções. É você saber monitorar o que acontece dentro de você. Então, é o automonitoramento. Isso é uma outra característica da inteligência emocional. Uma outra característica é a autogestão. É você saber gerir você. Nós temos na neurosemântica, quem já é MetaCoach sabe disso, quem é nosso convidado, só para vocês terem uma ideia, os convidados. Para fazer uma formação em MetaCoaching, precisamos de 2 pré-requisitos. Um é o Coaching Gênios, que é um curso da neurosemântica, e o Coach Essentials. O Coaching Gênios é um curso de autoliderança. Nós, MetaCoaches, nós passamos pelo processo, nós aplicamos em nós ferramentas para autoliderança. Quem já fez aí no Coaching Gênios ou AGP sabe disso. Lá a gente trabalha meta-estados aplicados a emoções perturbadoras. Hoje eu vou falar um pouquinho disso. Aplicadas ao self, que é a autoestima, ao poder pessoal. Quem é MetaCoach de plantão aí, essas 3 técnicas são muito, muito úteis nesse momento de pandemia, um processo de coaching como um todo, né? Trabalhar meta-estados aplicados à zona de poder, aplicados ao self, autoestima, e a emoções perturbadoras, né? As 2 técnicas primeiras a gente usa em quase todos os processos de coaching. Emoções perturbadoras, agora nesse momento de pandemia, a gente tem usado muito nos atendimentos, né? Bom, então, o que é inteligência emocional? Além de autoconsciência, automonitoramento, autogestão, a gente também precisa trabalhar a autodisciplina para a gente cuidar da nossa autorregulação.
Uma coisa muito importante, as pessoas que têm uma autoliderança, que são geniais naquilo que fazem, elas têm conexão, elas criam conexões com outros, elas criam parcerias, e elas usam as emoções, elas gerenciam as emoções nas relações interpessoais. Bom, conforme eu combinei, a Ju já está aqui na nossa reunião. Juliana? Eu tô aqui. Ah, sim. Como eu combinei no início, né? Que a Juliana leria as perguntas, que de tempos em tempos eu faria uma paradinha, né? Me conta aí, Juliana, se já tem alguma pergunta, ou vocês outros que estão me escutando, né? Se até aqui tem alguma pergunta do que eu já falei. Se a pergunta for de algo que eu ainda vou falar, eu vou dizer, ok? Se não, eu vou responder. Me conta aí, Ju, quais as perguntas que já tem sobre o que eu falei até aqui. Ainda não tem nada escrito, de nenhuma pergunta. Não sei se alguém quer falar, de repente, agora, ou se prefere escrever e eu falo, eu leio. Uhum. Caso alguém queira falar, obrigada, Ju. Caso alguém queira falar, abra o microfone para a gente e faz a pergunta ou o comentário até então. Alguém aí quer falar? Silêncio significa cale-se para sempre, aí todo mundo concordando, então vamos lá. Bom, então eu coloquei algumas questões que são características das pessoas que têm inteligência emocional. A gente precisa saber gerir as nossas emoções, né? Bom, eu disse então que eu citaria duas matrizes hoje. A matriz de estado e a matriz de significado. Bom, que é estado, né? O estado tem 3 componentes, que é mente, é a emoção e o corpo. Então, qualquer estado, eles têm 3 componentes, né? O que é um estado? É o que nós fazemos. O que nós fazemos determina o estado. Os nossos estados, eles determinam o nosso desempenho. Então, se eu estou num estado limitado, um estado interno, né, limitado, o meu desempenho vai ser limitado. Então, no início da pandemia, boa parte, né, das pessoas, e ainda hoje, né, começaram a entrar em estados muito limitantes, onde elas começaram a questionar o potencial delas, a capacidade delas, onde elas tiveram alguma distorção cognitiva, que isso é um termo que veio, né, da psicologia comportamental cognitiva, as distorções cognitivas, por exemplo, da personalização. O que é a personalização? É a pessoa achar que os eventos externos e as falas, os comportamentos externos são direcionados a ela. Então, a pessoa que tem essa distorção cognitiva, ela entende, ela acha que a pandemia tem a ver com ela, entre aspas, está direcionado para ela. E ela começa a levar aquelas coisas todas para o âmbito pessoal. E quando ela leva para o âmbito pessoal, ela começa a sofrer muito mais. Então, essa distorção cognitiva, ela vai gerando, ela vai minando o estado interno. Tem algumas outras distorções cognitivas que minam o nosso estado interno, né? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho depois da profetização, da personalização, eu já falei, emocionalização. O que é emocionalização? É uma distorção cognitiva. O que a pessoa faz? Ela aceita o conselho da emoção como fonte infalível de realidade. Então, um bom metacoach, ele precisa saber, ele precisa entender quais são as distorções cognitivas, são 14, né? Lá no manual que nós temos, nós metacoaches usamos, tem uma explicação de o que são as distorções cognitivas e como limpar essas distorções cognitivas. Mas continuando então um pouquinho mais aí, né, sobre estados, né, sobre emoções. Bom, então sobre gestão de emoção, sobre emoções, tem alguns mitos. Dentro da neurosemântica, nós entendemos que aquela expressão
Suas emoções são primárias. Você tem que expressar as suas emoções. São como uma panela de pressão, que tem pressão ali, e você tem que colocar para fora. Para nós, da neurosemântica, isso é um mito. Outro mito para nós, que as suas emoções, elas sempre dizem a verdade. Se está dando um nozinho aí, se está dando em você vontade de perguntar, segura aí. Anota a sua pergunta. Agora eu não vou parar, por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar quais são as verdades sobre emoções. Por que que nós trabalhamos emoções e o cliente consegue, em curto espaço de tempo, assumir o controle das emoções? Porque a neurosemântica, ela ensina o passo a passo. Então, nós vamos falar aqui algumas características, né, das emoções. Bom, uma verdade sobre emoções. As emoções, elas nos dão uma sensação de significado. O que são os significados? É o que tem aqui dentro sobre os nossos eventos, sobre os eventos lá fora, sobre a nossa experiência. Então, a gente vivencia algo, é o evento externo, a gente tem um significado, ele é interno, em relação ao evento. Então, tem o evento externo, a gente cria na nossa mente, no nosso mundo interno, um significado em relação ao evento. De acordo com o significado que nós criamos desse evento, nós temos as nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão nos levar a determinadas respostas, aos nossos comportamentos. Elas vão interferir diretamente nos nossos comportamentos. Então, tem um evento, nós criamos um significado do evento externo. De acordo com o significado, nós vamos ter algumas emoções e as nossas emoções, elas vão interferir na nossa resposta, no nosso comportamento. Vamos pegar isso aqui, essa formulazinha. Evento externo. Tem como eu mudar todos eles? Alguns têm, outros não. Não tem como nós ainda mudarmos o evento externo, pandemia. Não tem ainda. O que cabe a nós em relação ao evento externo, pandemia, tomar alguns cuidados, né? Não é nosso foco trabalhar esses cuidados, porque a mídia fala muito desses cuidados. Bom, então o evento externo não tem como nós mexermos nele agora. Quem é cientista, quem é da área, está trabalhando. Nós, vamos assim dizer, pessoas comuns nesse aspecto de não sermos profissionais de saúde, não sermos cientistas, então nós não temos o que fazer, por enquanto, quanto ao evento externo, além dos cuidados. Tá? Bom, os significados que nós damos. Essa pandemia comigo. Essa pandemia acabou com a minha finança. Essa pandemia, ela veio e me trouxe muita instabilidade. São significados. Essa pandemia, ela lastrou para todas as áreas da minha vida. Essa pandemia é permanente, ela acabou com toda a minha vida. Peraí. Se diante da pandemia, os significados que eu tenho, que é alguma coisa que é para mim, que é alguma coisa que está em todas as áreas, os significados que eu tenho, que ela é permanente, peraí. Eu, cliente, eu, pessoa, eu preciso começar a mudar isso. Se sozinho eu não tenho condição, eu preciso procurar um coach, um metacoach para me ajudar nisso. E quem é metacoach? Quem é profissional precisa ajudar o cliente a reverter isso aí. O que é pessoal, o que é permanente. Trabalhar com o cliente. Tem um microfone aberto aí. Alguém podia me ajudar e fechar para não interferir a fala? Bom, então o metacoach, voltando aqui, né? Eu acho que travou um pouquinho lá a Lídia. Eu não sei se os demais estão me ouvindo, acredito que sim. Sim, estou ouvindo bem. Travou para mim aqui também. A conexão dela travou. Só mais um minuto. Ela já deve estar voltando.
Tava tão interessante o assunto, né, gente? Usar Coisa ferramentas de internet. para quê? Ferramentas para trabalhar esses três aspectos aí com o cliente. Okay? Lídia, travou um pouquinho a sua Bom, conexão. Entenderam, então, por causa daqueles... Tinha travado Parece que deu uma travada aí, Fulvius. Já Foi voltou? isso que aconteceu, Lídia. Voltou, tá voltando aí. Deu uma travadinha de novo. Vamos tentar. Ok. Até onde que vocês acompanharam aí? Se for o caso, volta um pouquinho. Agora você ficou sem som. Eu esperei vocês falarem. Querem que eu volte um pouquinho ou posso seguir em frente? Não, por favor, acho que facilitaria o raciocínio. Tá, eu vou voltar um pouquinho. Tem o evento externo desencadeia... Nós temos significados em relação aos eventos externos. De acordo com os significados, interfere na emoção e a minha emoção interfere nas minhas respostas, nas minhas falas, nos meus comportamentos, tá? O que muitas vezes acontece? O que é uma estratégia pouco útil? É achar que um problema, uma crise, ela é comigo, que ela afeta todas as áreas da minha vida e que ela é permanente. Então, o profissional, o metacoach, precisa ajudar o cliente a reverter isso aí. Para o cliente entender que não é com ele, para ele entender que não é em todas as áreas. E que a pandemia não é para sempre. Vai passar. Com certeza vai passar. Então, o metacoach precisa trabalhar isso aí com o cliente, trabalhar esse significado, porque os significados interferem diretamente nas emoções, tá? Por trás, então, de cada emoção tem um significado. Nós precisamos entender isso. Isso é uma grande verdade. Tem algumas outras verdades aí, né, que eu quero compartilhar com vocês. Juliana, tem alguma perguntinha aí? Até aqui? Ou vocês querem trazer? Não. Até agora não. Quando não tem nenhuma perguntinha ou ninguém está entendendo nada, eu estou concordando com tudo, como é que é o negócio? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Quando você fala que a gente está criando o significado, né, que toda a emoção que a gente sente diante da pandemia, da quarentena, né, que vem muito medo e ansiedade, você fala que isso é gerado pelo significado. O que é significado? Assim, clareia, por favor, né? Como é que é criar significado? Sim. Olha só, então vamos pegar esse evento aí, né? Que ele é comum à população mundial. O evento é a pandemia. Então tem algumas pessoas que estão colocando alguns significados do tipo assim, eu não posso sair de casa, Covid-19 é isolamento, Covid-19 é prisão, eu sou prisioneiro dentro da minha própria casa. Deixa eu contar um exemplo rapidinho de um significado em relação ao campo de concentração nazista. O Viktor Frankl, ele viveu em campo de concentração nazista e ele criou a logoterapia durante um campo de concentração nazista. Eu criei um canal no YouTube, depois da pandemia, e eu começo com esse vídeo falando disso. E eu perguntei para as pessoas, o que você quer fazer da sua casa? Um campo de concentração, onde você vai se debater, se imaginar preso numa gaiola, com a asa cortada, e se debatendo, se machucando, sem poder sair? Ou você quer fazer uma reclusão para você cuidar mais de você, cuidar do seu ser? São significados diferentes. O Viktor Frankl, qual que foi o significado que ele deu? Que ele podia entender mais da alma humana, ele criou a logoterapia. Então são significados para uma mesma situação. Então a gente pode fazer isso, diante dessa pandemia, ter significados diferentes. Juliana, para quem ainda não conhece, ela é trainer aí da neurosemântica, né? Ela tem quase que todas as formações da neurosemântica, foram ministradas no Brasil. Ju, você quer acrescentar alguma coisa sobre significados? Fique à vontade. Por favor. Não, eu acho que é exatamente isso. Penso da mesma forma, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando do significado, é o sentido que a gente traz para a experiência, né? Então,
está muito relacionado com o pensamento, com as crenças, com os nossos valores. E eu tenho percebido que tem sido um desafio, né? Principalmente para as pessoas que perderam o trabalho, perderam a sua estabilidade, né? Nossa segurança, nossa estabilidade foi colocada à prova, né? Nossa sobrevivência. E nesse momento, diante dessa situação, porque é uma situação caótica, como é que a gente faz para poder mudar, né? Para poder ressignificar isso que faz com que a gente se sinta tão mal, mesmo sabendo que vai passar, mas enquanto não passa, a gente está vivendo a experiência, e é uma experiência um tanto desafiadora, né? Como é que a gente pode ressignificar isso? Fantástico, Juliana, fantástico, assim. O que a gente vai fazer, então, enquanto ela está aqui? Tem uma frase que eu coloquei no PowerPoint, né, que se você resistir à emoção, ela vai persistir, tá? Lembra que eu falei no inicinho que inteligência emocional é autoconsciência, né? Eu coloquei aqui duas abordagens fantásticas, uma da programação neurolinguística e uma da neurosemântica. A da programação neurolinguística é uma cadeia de emoções trazida para a PNL pelo Milton Erickson, que é a cadeia ericksoniana de emoções. Eu vou falar o que é. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no meu canal no YouTube, que é Lídia Psiconsultoria, Psi de psicologia, né? Psicóloga. Lídia Psiconsultoria. Tem um vídeo que eu postei lá, 5 passos para lidar com a ansiedade. Esses 5 passos que tem lá é uma cadeia de emoções. Você pode usar com qualquer emoção. Então, você precisa tomar consciência, você precisa reconhecer que você está tendo determinada emoção. No caso aqui, a gente está falando muito do medo e da ansiedade. Reconheça que você tem essa ansiedade. Então, reconheça, tome consciência do que está acontecendo. Toma consciência, reconheça. Tudo bem, eu sou um ser humano, estou tendo essa emoção. Aceita. Entra em estado de aceitação. As coisas que não estão no nosso controle, é muito útil que a gente entre em estado de aceitação. Por quê? Aceitar as coisas que não estão no nosso controle, ou aceitar o nosso lado sombrio. Isso tem na técnica, né? Aplicando meta-estados ao self. Então, quando a gente aceita, nossa, a gente faz as pazes com o nosso lado sombrio, a gente dá boas-vindas àquilo que a gente tem dificuldade. Então, entre em estado de aceitação e respeite aquela emoção. Respeite como fazendo parte. Falando um pouquinho, até coloquei aqui para mostrar para vocês, tem uma técnica, né? Do dia 2 do AGP, tem uma técnica que é aplicando meta-estados a emoções perturbadoras. O primeiro passo é identificar o estado emocional que perturba. Identifica, né? Em seguida, qual que é o passo? É verificar a sua permissão. Quando a gente começa a trabalhar a permissão, quem passa como cliente ou metacoach, né? Trabalhando permissão, no passo 3, enquadrando, reenquadrando a permissão. Por mais paradoxal que seja, nós precisamos nos permitir sentir a emoção. Então, nós que já somos metacoach, nós podemos aplicar essas técnicas em nós, ou nós podemos contratar alguém, fazer body coach com alguém, e então quem for o coach aplicar essa técnica, que é meta-estados aplicados a emoções perturbadoras. Então, pegando carona na fala da Juliana, nós vamos trabalhar isso que é paradoxal. Como assim? Uma coisa que parece que me travando. E eu vou dar permissão? É muito paradoxal. Às vezes dá um nozinho dentro da gente, mas quando a gente se dá permissão, é uma das coisas mais fantásticas no processo. É a gente se dá permissão. Então, depois, né, o quarto passo é adicionar recursos. Adicionar outros recursos à permissão. E checar, né, fazer o controle de qualidade, depois a ponte ao futuro. Então, é assim, aqui, gente, essa técnica que eu acabei de mostrar, quem é aluno do AGP tem a apostila, né? Quem é coach tem essa apostila, quem é trainer. Então, aqui está a síntese para trabalhar emoções. É você tomar consciência, é identificar,
É você se dar permissão para sentir. E a gente só consegue dar permissão quando a gente permite ter aquela coisa meio estranha, meio esquisita, meio paradoxal. E depois a gente adiciona recursos ali, né? Porque se a gente começa a resistir, veio a emoção, a gente resiste a ela, veio de novo, a gente resiste a ela, aquela emoção, ela vai persistir. Então, dentro da neurosemântica, a gente tem essa técnica fantástica. É aplicar meta-estados ao medo, né? É aplicar meta-estados à ansiedade. Aqui na apostila, eu quero citar um exemplo que está aqui e quero falar do medo, quero falar da raiva, né? Aqui, bom, isso aqui, depois da pandemia, eu uso mais óculos que antes, né? Mas vamos lá. O Dom Michael Hall coloca uma frase que diz o seguinte, para facilitar a permissão. Eu me dou permissão para sentir raiva, porque isso me permite reconhecer as coisas. Então, esse que é o paradoxo. Em relação, aí ele dá um outro exemplo aqui de ternura, então fica com o da raiva. Como que eu consigo me permitir? Quando eu entendo isso que é paradoxal. Em relação ao medo, né? Como é que acontece essa permissão? Eu me dou permissão para sentir medo. Porque o medo é um sinal para eu cuidar mais da minha proteção. É assim que a gente trabalha essa coisa que é paradoxal do medo. Porque nós percebemos que as emoções são sintomas, elas são sinais. Pisca uma luzinha, essa luzinha, metaforicamente falando, que pisca, ela está contando alguma coisa que está acontecendo. Então, quando uma emoção, ela vem à tona, ela se destaca em relação às demais, ela é um sinal de alguma coisa que está acontecendo aqui dentro. A emoção em si não é um problema. Ela é um sinal de alguma, talvez, disfunção que está acontecendo, de algo um pouquinho diferente que está acontecendo dentro de mim. Então, eu preciso escutar a emoção. Então, se o medo está rondando você aplica a técnica. Se você não é coach, não conhece, procura um metacoach. Ele vai aplicar em você, entre outras coisas, essa técnica. E o medo é assim, a gente consegue fazer isso que é paradoxal, entendendo, né? Usando essa estrutura. Eu me permito sentir medo, porque isso me permite cuidar da minha proteção. Porque o medo, ele vem para eu arregaçar as mangas e me proteger. Buscar proteção. Eu me permito sentir ansiedade. Como é que eu faço isso? Usa essa estrutura, né? Eu me permito sentir ansiedade, porque isso me permite cuidar do meu preparo. Porque isso me permite aproveitar melhor o meu tempo. O Dr. Michael Hall estava numa reunião com a gente nesse domingo, né? E ele fala de algumas perguntas que são muito fortes, né? Perguntas, eu posso fazer meta-perguntas a mim mesma, ao meu cliente. Uma perguntinha bem básica. O que eu posso fazer para melhor aproveitar esse tempo que eu estou em home office? Ou que eu estou em casa? Ele aproveitou e casou, né? Quem conhece o Michael Hall sabe que ele casou aí na quarentena, né? Já estava num relacionamento super sério com a Geraldine. E ele aproveitou, entre outras coisas, né? Claro, ele aproveitou e casou. Então, assim, é uma pergunta que a gente precisa fazer. O que eu posso fazer? E começar a focar nesse lado aí, para entender o que a emoção traz pra gente. Bom, vou dar uma paradinha aqui, porque eu trouxe um monte de outras coisas que instigam a gente. Quero checar se até aqui tem alguma pergunta para eu continuar. Tem só uma pergunta aqui do Gerson. Ele está perguntando se faz diferença o nome que se dá à emoção. Tá, o Gerson podia só explicar um pouquinho mais se ele tem alguma emoção especificamente? Não, específica que ele quer trazer? Eu fiquei curioso quando você falou desse exercício do AGP. Quando a gente vai identificar o que a pessoa está sentindo, o nome que a pessoa traz para a emoção faz alguma diferença? Se eu dou a emoção de medo, se é um pavor ou se é um receio, faria algum sentido, alguma diferença?
Pode fazer sim, pode fazer sim. Por quê? Vamos pensar, tem aqui o MetaCoach e aqui o cliente, tá? Então, se o MetaCoach o cliente dá um nome de alguma emoção que ele está sentindo, e se ele estiver distorcendo isso aqui, no sentido... É muito comum, Jéssica, eu vou dar um exemplo aqui, que é muito comum. Chega no meu consultório, alguns clientes falam, Lídia, eu vim aqui porque eu estou com uma crise de ansiedade. E eu procurei o médico, ele me deu um remedinho, um ansiolítico, e eu vim aqui porque eu estou com crise de ansiedade. Quando eu vou entender, aprofundar, aí eu começo a ver, eu costumo brincar assim, já até gravei algum vídeo, tá lá no meu canal, que não é crise, deve ser o 5º ou 8º vídeo que tá lá no canal. Eu costumo brincar, não é uma crise de ansiedade, é uma crise de emoções, é uma crise na gestão de emoções. Então começa a misturar, as emoções ficam tão misturadas, Gerson, que a pessoa nem sabe o que ela está sentindo. Então essa pergunta é muito interessante. E aí, esse caso que eu estou contando é real, né? O cliente disse que estava com crise de ansiedade, na verdade era um misto de emoções, então eu fui trazendo com ele, identificando com ele quais eram as emoções que estavam perturbando, e fui trabalhando cada uma delas, entende? Então é muito importante. Então se o cliente dá um nome, como MetaCoach, eu preciso pedir clareza daquilo, como ele está usando aquela, talvez, nominalização. Eu preciso checar o meu entendimento do que ele falou. Isso é muito importante. Ótima pergunta. Esclareci, Gerson? Bem esclarecido. Inclusive, quando você falou de ansiedade, ele colocou aí no coletivo, né, um conjunto de emoções, e aí caiu a ficha também, que não é a nomenclatura que eu dou, mas é como o cliente está nominando, e quando ele faz a clareza, até eu vou entender que nome é aquele que ele está atribuindo. Muito obrigado. Exatamente. Outra coisa, Gerson, interessante, né, para todos nós aqui, MetaCoaches, é muito útil, quem é MetaCoach sabe disso, né? A gente é avaliado em vários aspectos. É muito importante o MetaCoach saber alguns menus para passar para o cliente. Menu de estados, né? Inclusive menu no processo de emoções. Quando o MetaCoach conhece muito de emoções, ele pode oferecer um menu desse aspecto paradoxal da emoção. Entendeu? Então, se ele entende um pouquinho, ele coloca um menu, ele cita uma emoção e ele fala qual que seria o outro lado da emoção. O que aquela emoção poderia estar fazendo, o que ela poderia estar sinalizando. Então, o MetaCoach, a gente brinca muito, né? Usa muito essa expressão. MetaCoach que se preze, ele sabe trabalhar com menu de opções. Então, o MetaCoach que entende de emoções, ele sabe passar para o cliente um menu de emoções, até para o cliente se entender, para o cliente saber o que está acontecendo lá dentro. Ok? Posso continuar? Sim. Ok. Então, como eu prometi, eu falaria de duas matrizes de estado. Eu finalizei aqui matriz de estado. E agora eu quero falar de matriz de significados, né? O que é isso aí? A Ju já perguntou, eu dei alguns exemplos, mas eu quero citar duas coisas aqui. Dentro da matriz de significados, nós, MetaCoaches, aprendemos sobre metaprogramas e aprendemos sobre distorções cognitivas. As distorções cognitivas, elas vêm, né, da metaprograma, da programação neurolinguística, né? Michael Hall aprofundou, ele amplificou o modelo de metaprogramas. Metaprogramas são como se fossem drives na nossa mente, né? A partir do momento que eu começo a ter um estado interno, eu vou vivendo muito esse estado interno, aquilo vai como que gerando um metaprograma, né? E as distorções cognitivas foram muito bem faladas aí, né? Muito bem, foram trazidas pelo Dr. Michael Hall da psicologia cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Né? Eu citei algumas, eu vou repassar aqui 5. Nós temos a distorção cognitiva, que é profetizando. O que é isso? É a pessoa que ela começa a projetar no futuro resultados negativos. Ela começa a profetizar resultados negativos no futuro. Imagine, se o significado que eu dou, se os meus pensamentos interferem nos meus sentimentos, na minha emoção, como é que vai estar esse meu estado? Se eu começo a profetizar coisas negativas do futuro, vai minar o meu estado.
consequentemente, o meu desempenho. Outra distorção que eu já citei, né, que é emocionalizando, que é aceitar conselho da emoção como uma forma infalível de realidade. Então, porque a emoção, ela não é, como eu disse no inicinho lá, né, ela é apenas sinal. Ela é uma diferença entre expectativa e realidade, entre mapa, o que está dentro de mim, e a realidade, né? Eu citei uma distorção que é a personalização, que é o perceber uma ação ou algo do mundo externo como se fosse para mim. Tem também o aterrorizando. O que é isso? É dar muita ênfase ao terrível, a dizer que está tudo muito terrível, muito horrível. Isso acaba espalhando algo que não é muito positivo, algo negativo, para outras áreas da minha vida. E tem uma outra distorção que é descontar. O que é isso? Quem tem essa distorção, ele tem uma tendência a buscar o perfeccionismo e o pensamento pessimista, que é sempre ver o pior cenário. Nós brincamos na neurosemântica, o David Murphy gosta dessa brincadeira, quando ele fala de perfeccionismo, né? O que é perfeccionismo? Aquela pessoa que quer tudo o mais perfeito possível. Não pode sair nada do programado, do sonhado, da expectativa que ele criou. E ele brinca muito assim, olha, preciso te falar, a vaga de Deus, o posto de Deus ainda não está vago. Então não precisa querer ser Deus. Não está vaga esse posto, né? É mais ou menos por aí, né? Nós precisamos entrar em estado de aceitação em relação às nossas ações, ao que a gente faz, ao que a gente é, que ainda não é como a gente gostaria que fosse. Aceitar, faça as pazes com esse lado sombrio nosso, né? E o bom metacoach, ele sabe trabalhar. Na apostila do metacoaching, eu fiz questão de anotar aqui, do metacoaching Curitiba, que às vezes muda isso um pouquinho, né? Está na página 127, é como limpar as distorções cognitivas. Então, se você ficou curioso, quer aprofundar isso aí, abre essa apostila em distorções cognitivas, está dentro de matriz de significado, tem metaprogramas, e depois distorções cognitivas, e lá tem a técnica como limpar as distorções cognitivas. Nós, metacoaches, precisamos estar bem afiados, né, em metaprogramas, desafiar, entre aspas, na ponta da língua. Né? A gente precisa treinar muito, entender os metaprogramas. Né? Muitas vezes o cliente tem um metaprograma, e ele está num polo. Como é que eu vou fazer isso? Tem lá na apostila, né? Tem também na apostila de Coaching Essentials como ampliar os metaprogramas, né? Como trabalhar os metaprogramas. Bom, fechando aí, né? Quero lembrar os metacoaches de plantão que tem uma formação na neurosemântica que teria acontecido em maio, agora abril, maio desse ano, não aconteceu, foi adiado por causa da Covid-19, foi transferido para final, vai ser definida a data exata, mas vai ser final de maio, início de junho do ano que vem, um curso de maestria emocional com o Dr. Michael Hall, assim, tem vários de nós que já está inscrito nesse curso, eu sou uma delas, né? Vou fazer uma maestria emocional, é um curso fantástico, enfim. O que eu quis trazer para vocês hoje, então, foi essa visão da neurosemântica, a visão da programação neurolinguística. E eu deixei aqui uns minutinhos nesse final para as perguntas, para os comentários. E quando der 8 horas, cravado no relógio, devolverei a palavra aí para o Gerson, ok? Vamos lá, então? Dúvidas, comentários, colocações? Vamos lá, pessoal. Agora é a hora. Eu tenho uma pergunta. Então vamos. Diga. Às vezes, né, Lídia, a gente sabe que a gente está ensinando, né, e algumas pessoas têm uma certa dificuldade de trazer isso para a vida. Você tem, assim, um exemplo de superação, de alguma coisa que normalmente seria uma situação muito limitante emocionalmente para as pessoas, geraria esse medo, essa ansiedade, e que você conseguiu utilizar esse conhecimento para superar?
Olha, eu tenho vários Eu sou exemplos. má, né, mana? Desculpa, brincadeira. Ô, gente, isso é porque ela é a minha coach, ela é minha cliente de Mas eu coaching realmente não sei, e fiquei ela é curiosa. Pensei, como parceira. será essa aplicação na vida real? Sim. Eu tenho nessa pandemia, ótima pergunta, Eline. Nessa pandemia, eu tenho atendido várias pessoas que têm trazido isso muito forte, né? Então, como que é isso? Naquele inicinho do processo de coaching, que eu vou checar com o meu cliente. Eu aplico lá o funil mesmo, que a MetaCoach sabe do que eu tô falando, né? Eu tenho perguntas de clareza, eu checo o objetivo e eu vou. Muitas vezes eu tenho que fazer esse menuzinho para ele, colocar de algumas emoções que eu percebo, tem passado muito aí, né? As pessoas têm falado muito de raiva, de medo, de ansiedade, de insegurança, né? Então, eu converso isso com o cliente, ele traz isso bem no início do processo de coaching, eu trabalho com ele algumas coisas na primeira sessão. Eu trabalho rapport com o meu cliente, eu cuido desse rapport, tá? Eu checo com ele qual que é o objetivo dele para o processo inteiro de coaching. Eu trabalho com processo, normalmente 10 sessões. Quais são as questões que ele quer trabalhar no processo de coaching? Internamente, eu faço um planejamento. Eu decido quais as técnicas que eu quero trabalhar com ele. Mas a cada sessão que ele vem, eu checo o que ele quer. Aquela perguntinha que a gente tem no nosso manual, né? Eu começo a sessão perguntando, e aí? O que você quer para hoje? O que você quer trabalhar nessa sessão? Para você atingir o seu objetivo, conquistar o seu objetivo. Então, eu trabalho muito, muito assim, né? E aí, é muito comum o cliente trabalhar essa questão. E o que eu percebo, que eu tenho percebido, pós-Covid, né? Agora que a gente está nessa Covid-19 aí, nessa isolamento social, as pessoas têm trazido isso de uma forma muito mais forte, né? Eu tenho atendido pessoas que têm trazido uma dor maior. Então, pessoas têm trazido coisas da infância, de repente, coisas que elas passaram quando tinha 7 anos de idade, que ela sofreu, e agora foi aflorado. Então, tem acontecido muito isso na minha prática. Só lembrando, né, gente? Eu sou psicóloga desde 92. Eu sou trainer em PNL desde 2001. Fiz minha formação na Europa em 2001 e sou trainer em neurosemântica desde 2014. Sou coach desde 2005. Então, tem essa bagagem aí da terapia, né? E tem uma dica que eu gosto. Gente. Ela começou muito cedo, né? Meu aniversário de primeiro ano de psicologia, entendeu? Só por isso. Então, é basicamente isso. 20 horas, Fúvios e Gerson. Quero saber se tem mais alguma pergunta ou se eu já passo a palavra para vocês. Bom, quem gostou, bate palma. Pode bater palma aí que a gente vai ouvir daqui. Todo mundo batendo palma que a gente vai ouvir daqui. Parabéns, Lídia. Palestra fantástica, um assunto fantástico. Eu acho que todo mundo ganhou um monte de conhecimento aí, mesmo quem está nos mais altos níveis aí do MetaCoach, sempre precisa rever, olhar, voltar para o básico, e gerenciamento de emoções é básico, né? Tá dentro do AGP, que é um curso que a gente chama de Acessando o Seu Gênio Pessoal, né? Acessem Personal Genius em inglês, APG, em inglês, APG, né? E quem não fez ainda está perdendo muito de não fazer, né? Nós que somos metacoaches há mais tempo, assim, fazemos 5, 6, 7, 8 a cada período de 2 anos, 1 ano. Tem gente que faz 8 por ano, tem gente que faz 2, 3 por ano. Mas a GP é um curso extremamente prático, maravilhoso, dentro da linha da neurosemântica. Vocês podem procurar dentro do próprio grupo do Chapter, tem um monte de treinadores, né? No seu estado deve ter curso marcado. Se não tiver, a gente dá um jeito de fazer para você. Agora tem gente fazendo online também, né? Na verdade, agora tem o curso online que está sendo. Não sei se já tem gente que já tem preparado, já está ministrando, mas se não tem, tá em breve, vai estar aí disponível para todo mundo. Bom, pessoal, vamos então para a próxima atividade do Chapter hoje, que é a mesa de mentoria, né? A mesa de mentoria hoje ela vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai fazer um check-out sobre
como é que está o pessoal que participou da mesa de mentoria da quarta-feira passada e teve uma pessoa que fez uma pergunta, acho que foi a Larissa. Deixa eu ver se ela está por aqui. Oi, você está por aí? Fala comigo. Não, Não, eu não a localizei não, Fúvio. também não a vi. Bom, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que é metacoach ou mesmo leigo, tem alguma dúvida sobre o que é neurosemântica, sobre como a gente faz, o que que é isso, do que a gente está falando? Você caiu aqui de paraquedas, quem sabe recebeu um convite de alguém, entrou para ver o que que era. Então, esse é o momento de você falar com a gente. Você pode usar o chat e você pode usar o seu microfone mesmo, tá? E se você tiver medo de falar em público, não se preocupa. Todo mundo aqui é do mesmo jeito que você. Todo mundo tem medo. Aí a gente vai superando esse medo devagarinho. É assim que a gente faz. Lídia, foi maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Lídia. Superando juntos, né? Bom, pelo que eu tô vendo, ninguém quer perguntar nada. Então, a mesa de mentoria nessa quarta-feira traz um assunto para vocês. E é um assunto bastante interessante, porque ele é passado no curso de MetaCoach, mas ele não é assim esmiuçado, ele não é explicado. Aliás, Michael Hall explicar alguma coisa é uma coisa bem difícil de acontecer. Normalmente ele demonstra e te faz passar pela experiência. Você vai aprendendo daquele jeito seu de aprender, sabe? Aquele jeito gostoso que você aprende com alegria, aprende com desejo, aprende com vontade. Então você vai criando esse jeito seu de aprender aí dentro de você e vai aprendendo neurosemântica. É assim que a gente faz. E nós estamos trazendo hoje uma ferramenta, então, que é passada dentro do curso, e que nós vamos ter a oportunidade de fazer isso que eu falei, esmiuçar, pegar ela e espremer até tirar caldo. Vamos lá, Eliane? Eliane, você pode apresentar para a gente? Você está com o microfone travado, querida. Abre o microfone para falar. É normal. Boa noite, muito boa Boa noite. noite, amiga. Quero dizer para vocês que eu estou sendo honrada com a presença do meu pai aqui. Olha só, que legal. Meu pai faz meus cursos, Fulvio. Uhul! Que está aqui. Toda vez que ele está, eu faço questão de honrar. Isso é uma parte minha que linda, muito do que eu sou, vem com certeza desse homem, né? Seu fofinho. Tá ali só me olhando de cabeça branca. Era para ver se eu estava mesmo trabalhando ou se eu estava só falando, não atendendo o celular, né? E vamos lá, gente. Deixa eu dizer para vocês como é que vai acontecer essa mesa de mentoria e a gente quer que isso seja muito, muito, muito interessante para qualquer pessoa, não só para quem é MetaCoach, mas também para quem está aqui em busca de mais conhecimento, em busca de se desenvolver. A ideia é que nós possamos co-criar algo. Eu queria que levantasse a mão e colocasse a mãozinha aí, né? Pode ser aí no Reactions. Quem aqui já é coach? Coloca essa mãozinha aí, ou qualquer uma mãozinha, só para saber quantos coaches ou meta-coaches, especialmente, né, nós temos na sala. Temos muitos. Ótimo, graças a Deus. Tá. E tem algumas pessoas que não estão respondendo aqui. Então, temos várias pessoas... Ei, Lele, linda! Temos várias pessoas aqui que, de alguma forma, podem contribuir com esse conhecimento, né? E aí, qual foi a ideia da mesa de mentoria? A nossa mesa de mentoria... Oi, Ângela, linda! Tem a intenção de trazer uma questão. A princípio, né, a ideia era hoje falar daquela ferramenta, mas quem pediu essa ferramenta foi a Larissa, que não está aqui. Então, eu gostaria de checar qual é a grande questão hoje que impede você de alavancar os seus resultados, de conseguir altíssima performance, de conseguir, de fato, chegar aonde você quer chegar. Porque pode ser que, usando uma ferramenta, a gente chegue lá. Mas talvez não, talvez seja uma outra coisa. E como são vocês que estão aqui, eu acho que é justíssimo. O que é que você acha, Fulvio? Nós fazermos algo para quem está aqui, né? Então, a gente gostaria de saber quais são as dificuldades e todos nós, como coaches, vamos ajudar você a superar essa questão, trazendo ideias, trazendo o que já funciona,
o que tem dado certo na nossa vida, o que a gente tem feito e que tem funcionado. Por isso, eu preciso que vocês escrevam aqui no chat, por favor, rapidamente, qual tem sido o maior desafio para você? Faz sentido para você, Fúvio? Para mim Dessa faz forma? todo sentido, Eliane. Para mim Ok. faz todo sentido. Vamos lá, pessoal, nós estamos aguardando. Então vou Veio um pedir para parabéns vocês pra colocarem aqui no chat, né? Talvez a gente tenha uma questão, talvez nós tenhamos 5, 6, 7 questões, enfim. E aí nós vamos ver aqui qual é comum a várias pessoas, né? O Gerson já começou, então, olha, o Gerson já abriu, isso é igual casamento, alguém tem que levantar para se servir. O Gerson já abriu aqui o chat, agora todo mundo pode escrever. Chegar ao cliente com potencial de compra de programa. Uau! Perfeito, Gerson. Como atrair aquele cliente que é o meu público-alvo? Faz sentido a gente falar sobre isso? Eu preciso das respostas, eu não estou sozinha aqui, né? É isso, né? Como atrair aquele cliente que realmente é meu público-alvo. Coaching é para todo mundo? Não, às vezes não. A pessoa precisa querer mudar, a pessoa precisa querer pagar o preço. Eu não estou falando só do preço financeiro, mas do preço de ser desafiado, de querer fazer algo diferente. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo está pronto para isso. Mais alguma questão? Gente, eu nunca vi um grupo que não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso isso, né? A Inês falou, estou no fogão. Não dá para falar. Eu quero saber mais sobre momentos coacháveis. O que são e como trabalhar com eles. Perfeito. Nós temos 2 Inês do grupo. A outra Inês apoiou o Gerson lá. Falou que queria saber como chegar no cliente. Mais momentos coacháveis também pode ser um ponto. Aliás, são 2 pontos que a gente pode começar por aí também, né? 2 pontos para a gente discutir. Vou dar 1 minuto aqui para a gente ver se vem mais alguma questão. 1 minuto. 1 minuto, conta aí. Conte aí, amigo. Vou contar. Vou tentar contar. Não tem segundos aqui. Mais alguma questão? É um grupo de sucesso pleno, né, Fulvio? Como você vê, ninguém aqui, tá todo mundo milionário, todo mundo tem sucesso absoluto. Agenda cheia. Agenda lotada, fila de espera para 2022. Por isso que a vida tá maravilhosa, você tá vendo? Só que coisa boa. A vida é maravilhosa. Vamos lá, pessoal. Tá na hora de você escrever a sua dúvida, porque o que realmente está segurando você, o que realmente está travando Gerson, você super contribuindo nesse momento. Iniciar valorando o programa. Você pode ser mais específico, Gerson? Qual o valor que se deve dar ao programa? Alda falou público-alvo. Vamos lá, 1 minuto corrido já. Passou? Ok, então a gente pode começar pela sequência, falar primeiro da questão do Gerson? Acho que sim, né? Como atrair o cliente potencial? Eu tenho algumas ideias, mas eu imagino que outras pessoas aqui também têm algumas ideias, né? Então, nessa mesa de mentoria, nós vamos considerar aqui que todos nós podemos contribuir. Todos nós. Então, gostaria que se manifestasse quem tem alguma ideia, senão eu posso voluntariar também algumas pessoas. Eu adoro voluntariar as pessoas, sabe? Quem atua como coach aqui? Você está falando do cliente de coaching, não é, Gerson? Sim. Atrair clientes para o programa de coaching. Então, vamos lá. Então, fica com o seu microfone aberto, Gerson. Pode seguir. Se você pudesse me definir assim, em 1 ou 2 frases, falando agora, né, para a gente poder trazer mais esclarecimento. Qual é a questão? Que eu sei que não é só sua, mas é uma questão para muitas pessoas do grupo, né? Sim. Qual? Primeiramente, coach tem sido um programa que um pouco meio prostituído, por conta todo mundo faz um monte de coisa, né? Na realidade, eu vejo muito mais gente vendendo curso de coach e fazendo um sucesso vendendo curso de coach que sendo coach em si. Mas quando a gente conhece uma metodologia séria, como a da neurosemântica, de fato, isso eu sei que tem gente que compra o programa e
mas chegar até esse cliente e também estabelecer um valor, porque tem gente que cobra 10 sessões, aí, 10 horas de trabalho, um programa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Né? Como estabelecer esse valor e como chegar até esse cliente? Porque nem todo mundo tem condições de comprar por conta de uma questão econômica, né? Como também nem todos estão maduros para poder realmente entrar num programa como esse. Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa que já funciona? Lídia Batista, eu já ia te voluntariar, Lídia. Pensa numa pessoa que atende, né, Lídia? Vai lá, criança. Em maio, a BGL fez informalmente acesso a dados de Lava Jato que foi pela Lídia, tem uma voz de televisão atrás de você, eu acho. Como? Tem alguém que está com uma televisão ligada. Não sei se é você. Acho que é. Ah, mas eu achei que você ia falar. Você não ia falar, não? Achei que você tinha aberto o microfone para falar. Ó, danada, foi embora e fugiu. Então, vou colocar algumas coisas aqui, tá? Bem-vindo, Felipe. Eu adoro quando as pessoas abrem a câmera para a gente ver quem está aqui, sabe? É ótimo, porque a gente pode se ver, né? Eli, eu posso contribuir um pouquinho com a questão do Gerson? Eu percebo essa situação, como atrair, justamente a questão do público-alvo. Que se eu vou atuar como coach executivo, coach de carreira, outras situações aí, eu tenho que ser específico para chegar, para ter mais velocidade para chegar no meu cliente. Então, para mim, uma das questões é justamente definir o público-alvo. Né? Ok. Então, vai anotando aí, Jéssica. Primeira coisa, definir seu público. Eliane. Vamos, amore. Você. Desculpa, a televisão era no meu microfone. Por isso que Aí eu saí, mudei de lugar, enfim. Desculpa aí, onde eu estava deu um barulhinho. Mas, bom, falando um pouquinho aí na questão do Gerson, no meu caso específico, como é que eu tenho cliente, né? Eu sou psicóloga desde 92, então eu sempre trabalhei desde 99, desde 2000, eu trabalho com formação em programação neurolinguística. Então, eu tenho esse cliente que circula. Isso, Como é que é? A Raiz é um cliente, aluno nosso aqui, enfim. Então, eu tenho o cliente que circula, né? Que está ali, ele encaminha outros. Essa habilidade, Gerson, de mídias sociais não é uma coisa que eu tenho. Então, o meu é muito boca a boca, né? Pelos clientes que eu tenho, eles indicam que são alunos do meu curso. Sobre preço, eu e a Eliane, a gente compartilha uma série de coisas. Vou abrir aqui, né? Tem cliente meu, sabe meus preços aí, enfim. Que é preço que eu operava desde 2016, né? Um processo de 10 sessões, como eu disse, eu trabalho com 10 sessões. Eu trabalhava com 5 parcelas de 1.400 cada, então R$7.000. Eu e a Eliane, quase todos aqui já sabem, né? Ela é minha coach, eu sou coach dela já há um bom tempo, a gente é parceira de trabalho, enfim. Em novembro do ano passado, outubro, novembro, nós decidimos fazer uma campanha na Black Friday e a gente colocou uma condição bem diferenciada. O pacote nosso veio para o mesmo valor e a gente começou a cobrar, então, R$4.800, dividido em 6 parcelas de 600, me parece, né? 6 parcelas de 800, desculpe. Bom, como a minha campanha ela é muito mais safa que eu, ela entende muito mais de internet que eu, a dela entrou em tempo hábil, a minha entrou muito atrasada e eu me senti no compromisso de adiar, de colocar mais tempo minha campanha, né? E acabou que emendou com o Natal, aí vem aquela coisa de espírito natalino, aí emendou com férias, e eu mantive esse preço.
de 4.800 até na quarentena. Se ainda tiver cliente meu aí, vai saber do que eu estou fazendo, quem ainda não sabe. Agora, na quarentena, eu mexi nesse preço. Tá metade do preço, metade de R$7.000. Então, ao invés de 5 parcelas de 1.400, eu cobro 5 parcelas de 700 agora na quarentena. Eu tenho cliente que, por exemplo, que é funcionário de estatal, de multinacional, que eu sei que o salário não foi mudado, mas eu procuro manter o mesmo padrão. Eu não vou cobrar desse meu cliente que não está com um problema, um valor diferente daquele que não está. Então, eu decidi esse valor. Ontem uma pessoa me procurou, acabou de fechar comigo agora há pouco, eu acho até que ela estava aqui, não vi, eu não fiquei olhando quem estava, né? Ela fechou comigo metade do meu valor. O marido dela fez uma sessão experimental comigo a uns anos desse valor. Mas enfim, resumindo, esse é o preço, Gerson, que eu trabalho com ele. Eu acho que na hora da quarentena a gente tem que dar uma segurada nisso aí. É a minha percepção. Eu estou no interior de Minas, eu moro a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Então, o preço aqui, eu não sei dos concorrentes como que é preço aqui na minha região, mas eu acho que é menos. Mas é isso, eu já sou coach desde 2005, né? Tenho o quê? Praticamente 15 anos que eu sou coach. Mas é isso, qualquer coisa pode ir perguntando que eu vou respondendo. Muito obrigada, Lídia, por essa contribuição e mais ainda por essa transparência, porque eu nem sei se eu falaria, mas você já falou. Mas eu acho que, enfim, estamos aqui para isso, para crescer juntos, né? Eu me assustei até quando o Gerson falou 1.000 a 3.000. Aí eu acho que tem a ver com público-alvo. Tem a ver com público-alvo. Depende para quem você está querendo trabalhar, né? Porque tem um público que realmente não pode pagar, mas você pode focar no público que pode. Eu tenho uma crença, Gerson. Eu tenho uma crença de que... Só um minutinho, Ângela. Eu tenho uma crença de que os grandes líderes nos ajudarão a transformar o mundo. Por isso eu gosto de trabalhar com os grandes. Sabe? Porque eu acho que as pessoas influenciam mais pessoas. Então, eu me sinto muito honrada quando eu recebo um gestor, um grande gestor, alguém que influencia muito, que tem muito poder na mão, porque eu imagino que se essa pessoa for transformada, ela pode transformar muito mais gente. E isso me coloca de frente para esse público-alvo muitas vezes. Faz sentido para vocês? Não, faz sentido para mim. Eu também gosto muito de trabalhar com esse público. A minha situação com a da Lídia, estamos numa cidade relativamente correlata, né? Eu estou a 170 quilômetros de São Paulo, capital, no Vale do Paraíba. A minha cidade está uma média de 120 mil habitantes. Eu acho que a da Lídia tem um pouquinho mais que a minha. Mas, justamente, chegar nesse mercado, na verdade, de clientes com potencial de contratar esse programa, né? Eu vinha praticando preços semelhantes a esse que você está falando, né? Porém, eu percebi que nos últimos meses, praticamente nos últimos 8 meses, né? Eu ia começar a retomar os trabalhos agora depois de fevereiro e logo veio a pandemia, impactou tudo novamente, né? E agora preciso repensar novamente a minha forma de negócio. Eliane, você deixou o microfone mudo. Eu estava rindo do microfone da Lídia, ó, que entra uma televisão no microfone dela. Vamos lá. A Ângela queria falar alguma coisa. Ângela? Era isso que eu ia falar, que a Ângela queria falar. Eu não sei se ela queria falar ou se abriu sem querer. Não, ela chamou seu nome, tá Eliane. Eu também não sei se ela está aí ou não sei se ela caiu. Ok. A gente vai tocando, se a Ângela voltar, eu paro, não tem problema. Isso, beleza. Ângela está aqui, sim. Ângela Benevides, cadê ela? Não, ela está... A imagem está aqui, mas ela não está respondendo agora. Está travada ali. Gerson, eu acho que a sua questão... Ok, sobre preço, ok. Eu entendo que tem pessoas cobrando... Eu conheço pessoas que cobram R$2.000, 10 sessões. Conheço pessoas que cobram R$22.000, 2 sessões. Então,
Eu acho que depende muito do público que você está atendendo de verdade. Isso é real. Isso é real. Tem público para todo mundo. Tem gente cobrando 50 mil reais. E realmente gera uma transformação nesse nível, né? Quando eu estou, por exemplo, com alunos da PNL que me fazem essa pergunta. Quando eu estou com alunos da PNL que me fazem essa pergunta, o que é que eu digo? Por exemplo, consteladores, porque aqui a gente tem formação de PNL, de constelação, enfim. Eu falo, eu acho que você precisa primeiro olhar para dentro e ver o quanto você se autoriza a cobrar. Quanto você tem autorização interna para cobrar, o quanto você acredita que vale a transformação que você pode gerar no outro. Eu acho que passa por aí. Não tem preço certo ou preço errado. Eu já cobrei R$1.000 o programa inteiro, eu já cobrei R$50 a sessão quando eu comecei, porque eu não sabia o quanto eu era capaz de gerar transformação e eu fui experimentando. E fui percebendo que, sim, podia ser melhor, pode ser melhor. E hoje eu acho que pode ser melhor ainda, né? Eu entendo que a situação da pandemia trouxe uma restrição financeira, sim, mas vamos lá, gente, ela também trouxe uma coisa grandiosa. Quem aproveitou esse período para entrar no atendimento digital não tem mais cidade. Agora a gente é vizinho de todo mundo e isso é ótimo. Agora eu tenho clientes de vários lugares do Brasil e eu não tinha esse olhar tão apurado antes da pandemia. Quando a pandemia veio, a gente até teve uma conversa, eu e a Alda, logo no início da pandemia. Ok, então é para entrar para o online? Vamos entrar. Eu entrei também com toda força. E aí, você expande, porque agora a Lídia não mora mais em Timóteo. Agora ela é do mundo, porque ela atende online e ela pode atender qualquer pessoa. Ela me atende, eu estou aqui em Belém do Pará, e eu estou aqui e atendo ela que é de Minas Gerais, por que não? Só que a gente tinha um olhar ainda muito estreito. A pandemia, eu acho que ela, de verdade, deu um empurrão para isso acontecer. Para quem, né? Porque agora você pode atender pessoas do mundo inteiro naturalmente. E eu achei essa parte maravilhosa da pandemia, né? Isso, eu desculpa interromper você, eu tenho percebido, né? E eu vi a Andrea comentando recentemente que aumentou absurdamente o número de atendimento dela, por isso que ela não tem conseguido até participar daqui do chapter, né? E outras pessoas também relataram a mesma coisa. A questão comigo, eu vinha realmente trabalhando com essa questão que a Lídia falou, da questão da indicação, tinha uma questão da indicação razoável. Em 2019, eu precisei interromper os meus atendimentos por uma questão de saúde, fiquei praticamente o ano todo não realizando atendimento, e estava retomando agora no final de 2019 e início de 2020. E aí, com essa pandemia, acabou impactando e paralisando. Porém, a minha questão hoje é como chegar novamente no mercado, como abordar, como alcançar esse cliente ideal, né? Porque até eu tenho ideia de um perfil de pessoas com que eu gosto de trabalhar, né? Ótimo. Agora, como chegar nessas pessoas? O que me faz realmente ser até acreditado por elas? Porque se elas não olharem para o meu trabalho com crédito, eu posso ter feito o curso, ser um Michael Hall na vida que ninguém vai valorizar, né? Ou cobrar o quanto o Tony Robbins cobra, que também ninguém vai valorizar. Ótimo. Alguém quer falar? Senão eu vou falar aqui o que eu faço, né? Faz agora. Eu posso talvez fazer algum comentário sobre valor percebido. É disso que nós estamos falando agora, né? Sobre valor percebido. Sim, pode falar. Joia. Deve? Então, Gerson, me diga uma coisa. Quando você fala de valor quando você faz esse questionamento que você acabou de fazer, o que você pensa em oferecer? O que você está oferecendo e para quem? Qual é o público-alvo? Bom, geralmente eu ofereço uma assessoria, um acompanhamento com uma técnica que eu uso, que é a neurosemântica. O meu público-alvo tem sido pessoas de uma idade entre 25 e 30 e 40 anos.
né, que tem um desejo e uma maturidade para poder participar de um processo desse de forma consistente, né? E ofereço esse meu apoio para que ele possa não só identificar qual é a situação a passar por uma intervenção, a desenvolver um programa de intervenção e fazer esse acompanhamento dessa intervenção para que ele possa atingir aqueles resultados que ele pretende, usando a técnica da neurosemântica e validando realmente os itens que ele está trazendo para identificar se de fato é aquilo que haveria necessidade de passar por essa intervenção. Quando você... Claro? Pois não, pode complementar. Não, eu fui claro? Bom, é isso que eu vou abordar agora. Quando você fala com o seu cliente em potencial, você diz para ele o que você acabou de me dizer ou você fala de outra forma? Eu faço uma abordagem mais ou menos dentro desse contexto à medida que a conversa vai caminhando, né? Geralmente ele recebe uma indicação ou fica sabendo do meu trabalho e vem, nós temos uma conversa, geralmente eu marco uma conversa inicial, né? Ajudo ele a entender o que eu faço, como eu faço e até valido como se fosse um contrato, para até verificar se ele de fato é coachável. Porque se ele não tiver numa questão de maturidade, ou se for uma questão que envolveria, por exemplo, o conhecimento da Lídia, que é um conhecimento técnico em psicologia ou psiquiatria, eu não aceito o contrato, mesmo que ele queira me contratar. Então, nessa conversa que você diz o que você faz e como você faz, provavelmente você fala coisas que você não falou agora aqui comigo, né? Eu procuro ser bastante cauteloso nisso, mas de acordo com o nível do cliente, eu vou fazendo essa abordagem, né? O nível de capacidade dele de perceber e a conversa for sentindo necessidade. Talvez até fale, mas geralmente eu fico em torno disso. Tudo bem. Antes de eu formular uma resposta segundo o meu mapa mental para você, deixa eu entender como é que esse cliente em potencial chega até você. Rede social, site, indicação, qual o caminho que ele foi? A maioria dos casos até hoje veio por indicação, né? Indicação, eu uso muito mal rede social, não consegui avançar em relação a isso e queria justamente ampliar porque o nível de indicação deu uma caída, né, com a redução dos atendimentos, né? Ok, entendi. Você tem site próprio seu? Não, acabou desativado. Não alimentava, não tinha. Eu cheguei a ter um tempo, não tinha procura, não tinha assim, não dava retorno. Eu acabei me desinteressando. Eu vou responder segundo o meu ponto de vista, tá bom? Não quer dizer que eu esteja certo ou errado. É só o meu ponto de vista. Quando eu ouço você falando sobre o que você faz, para mim é inespecífico. Vou te dar um exemplo. Antes de eu te dar o exemplo, o outro ponto antes de eu dizer que você tem que usar as redes sociais, deixa eu dizer que eu não uso. Eu uso muito mal, mas eu sei que eu tenho que usar. Eu até hoje não precisei das redes sociais. Eu ouvi a Andréa Cardone falando numa reunião 15 dias atrás, né, numa conversa dessa de mentoria, sobre rede social, e eu falei, André, você vai sentir falta lá na frente, porque eu estou sentindo falta hoje. Tá? Então, assim, você tem que ser um produto numa prateleira, Gerson. E como um produto numa prateleira, você tem que estar bem embalado. E na hora da embalagem, o que eu acho? O que eu acho é que você falou de um público-alvo, alguém está falando alguma coisa aqui de um vídeo. Meu inglês é ótimo, eu dei ok aqui para alguma coisa, deve ser a gravação. É ótimo para dizer o contrário. Então, você tem que ser um produto numa prateleira com uma embalagem compatível com aquilo que você quer entregar. Exemplo, se você fala de um método que você vai ser específico para atender uma necessidade de um cliente na faixa de 25 a 40 anos, se eu sou o seu cliente, eu não estou entendendo o que você quer fazer.
Agora, se você resolve dizer que você vai ajudar as pessoas a terem um casamento melhor, a terem uma relação com os filhos melhor, a terem uma relação consigo mesmas melhor, né? Você pode usar a janela de Johari e dizer, olha, você quer encontrar o seu ponto de equilíbrio, o seu lugar no mundo, a sua relação com o Criador, a sua relação com o seu semelhante e a sua relação consigo mesmo, eu posso te levar por esse caminho se você me der permissão. Isso pode ser uma chamada, tá certo? Que pode causar um impacto muito grande num público-alvo específico. Você definiu anteriormente uma persona, gravou um vídeo, botou R$30 de impulsionamento em rede social, ficou observando as métricas para ver como é que está a resposta. O que eu vejo na nossa comunidade são colegas vendendo neurosemântica ou vendendo PNL. Bote uma coisa na sua cabeça, PNL e neurosemântica não se vendem. O camarada não sabe o que está comprando. Ele quer comprar bem-estar. Por exemplo, eu ofereço treinamento, coaching, mentoring e consultoria para o meu cliente. Eu nunca falo sobre isso com o meu cliente. Quando o meu cliente em potencial pergunta o que você faz, eu digo muito a contragosto. Eu sou consultor. É assim que você vai entender o que eu faço. Mas você quer saber o que eu faço de verdade? Aí o cara, aí eu já falo de propósito. Quero criar suspense. Eu faço gerenciamento de mudança em 5 áreas críticas. Aí o cara, quais? Aí eu já estou explicando o que eu faço dentro das empresas. Tá certo? Olha, eu vou trabalhar liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. Eu faço isso há 12 anos. Alguma dessas é mais importante para você? Eu já me voltei para ele. Tá? E aí o valor pago é igual ao valor percebido. O valor vai ser que ele vai aceitar começar com você, na minha percepção, ele vai ser proporcional ao nível de interesse que você despertar nele, você e qualquer um de nós. Se eu consigo trabalhar com base na dor, mas não uma dor aleatória, e sim uma dor descoberta, uma dor específica, a princípio, antes de eu ter essa conversa com ele, eu tenho que fazer ele me procurar. Não é? Então, eu defino uma persona, um público-alvo, algo que boto um videozinho, impulsiono, faço uma página de captura e fico, né, testando o entendimento sobre o que eu estou propondo. Você é um cara que eu olho para você, você me passa credibilidade. Você é um cara com um aspecto formal, assim, você está super bem embalado, você está no ambiente, você tem um background aí de fundo que parece que eu vou ouvir um mentor, né? Você tem uma barba branca, um cabelo branco, um óculos sóbrio, uma camisa social. Eu quero te ouvir, eu não sei o que você vai falar. Agora, se você falar para dentro da minha necessidade, para dentro daquilo que está lá no fundo, se você falar para mim de meta-programa, de meta-estado, de... enfim, se você for... Posso interferir? Talvez... Na linguagem, só concluindo, pode sim. Se você for entrar na linguagem da neurosemântica, eu posso achar aquilo tudo muito atraente, mas eu posso também boiar. Eu vejo dessa forma. Isso eu evito fazer. Eu evito usar essa linguagem tão técnica, né? Porque, de repente, não é isso que ele quer comprar. Na realidade, ele nem sabe para que serve, né? E vou direto para o polo. Se ele me perguntar como que você vai fazer isso, aí eu posso dizer para geral, se você me permitir, eu vou navegar pela matriz da sua mente, por um dos 8 eixos da sua mente. Aí o cara, tem eixo na minha mente, mas aí eu já estou em outro nível da conversa de como solucionar o problema dele. Perfeito. Diga, Eliane, desculpa. Não, eu queria só dar nome aos bois, né? Então, ok. Falar numa linguagem compreensiva, falar de uma forma que me conecte com a dor que aquele cliente tem, com o problema que é dele. Talvez não querer entregar algo. Eu não quero entregar algo para o meu cliente. Se eu entrar querendo entregar algo, eu posso querer que o meu mapa esteja na sessão. E o ator principal da sessão é o cliente, nunca sou eu. Eu vejo que uma falha básica no momento de você fazer a entrega de coaching é quando o coach quer mostrar o que ele sabe. Ao invés de se Helene, deixa eu fazer uma observação. Estou falando de um primeiro, só para eu
Porque senão a gente vai se prolongar muito e já está acabando o nosso tempo. A gente não passou nem para a segunda questão. Ah, mas uma conversa tão boa dessa não pode acabar rápido. Deixa eu só explicar o que eu não quero acaba dizer. não. Você vai mostrar o que você sabe dentro da dor do cliente. Eu vejo que algumas pessoas querem palestrar no momento da venda. Não é hora para palestrar no momento da venda. Perfeito. É hora de eu entrar no mundo daquela pessoa, de eu sentir junto, de eu ser empático, de eu conseguir falar para o coração daquela pessoa, né? Então, na minha percepção, acho que muito do que o Gandhi falou é isso. Ele vai primeiro lá no mundo do cliente e entende qual é a parte mais crítica para você. E aí ele explora aquilo que está pegando. Onde é que está o problema, né? Faz sentido, Gandhi? Agora, eu acho que quando o Gerson perguntou, eu entendi... Tá. Então, fale. Só numa linha do tempo aqui, 30 segundos, só para a gente diferenciar na linha do tempo. O momento, ele diz assim, como é que eu não estou recebendo indicação. Então, esse momento do início da conversa do coaching é muito importante. Mas tem um momento anterior em que eu estou vendendo esse coaching numa conversa por telefone ou Skype. E aí eu vou trabalhar sobre as dores desse cliente, fazendo anamnese, diagnose, descobrimento. Eu sou coach para isso. E antes disso, eu tenho que me mostrar. Eu tenho que ser um produto numa prateleira. E eu não posso falar em neurosemântica. Eu não posso falar em método nessa hora. Eu tenho que dizer algo que eu quero resolver. Por exemplo, eu quero resolver problemas de relacionamento. Eu quero resolver problemas de performance. Eu quero receber demandas de pessoas que queiram performar melhor como líder, como pai, ou se relacionar melhor, ou serem mais felizes, ou encontrarem paz. Aí eu monto um script, faço 2, 3, 4 vídeos, posto, testo, 3 vão performar mal, 1 vai bem, eu começo a impulsionar aquele que vai bem e levo para uma página de captura. Tá? E depois lembro de me contar como é que foi o resultado, porque se funcionar eu vou querer fazer também. Porque eu estou muito bom em falar, mas não estou bom em fazer. Não, só um detalhe, Eliane. O meu maior problema hoje não está nunca foi fazer o fechamento. No fechamento, até eu tenho usado muito essa técnica de identificar a necessidade dele e canalizo tudo para que aquela necessidade seja suprida e atendida. Né? O meu problema não está em fechamento. Está nesse primeiro momento. É justamente na atração do cliente. É renovar. Era aí que eu ia falar. Né? Essa questão. Entendi. Existe o momento do fechamento, antes existe o da dor, que você vai se conectar, mas existe o momento antes. Como é que eu faço para esse cara sentar na minha frente? É isso, né? Como Exato. É que eu faço para ele chegar em mim? Eu vou te dizer as coisas que eu já fiz e faço. Eu estou considerando que você agora, aqui como cliente, ainda não está tão familiarizado com as mídias digitais, que foi uma coisa que você trouxe, né? Por muito tempo... E vou fazer com certeza de novo, eu fiz workshops presenciais. Então, Lídia também fez muito isso e faz isso, né? A gente monta um workshop ou uma rodada de negócios, isso super funciona. Chama pessoas que queiram participar disso, mostra para eles as vantagens que ele tem de estar lá, ou faz um café. Eu já fiz café com coach. Então, montei uma apresentação falando de como o coach pode ajudar as pessoas, quais são os benefícios, mas nesse café com coach, todo mundo trocava cartão, todo mundo podia se divulgar e a gente criava ali um networking. Eu acho que isso mega funciona. Você deixa o seu cliente com um sentimento de gratidão, o seu prospect, né? Porque então ele não é um cliente. Ele é alguém que você chamou para participar de um evento. Um evento pequeno, um evento para 20 pessoas, para 30 pessoas no máximo. Não é para ser uma coisa gigante, porque essa coisa de ser intimista, ele tem valor. Então, você foi escolhido para estar aqui. E aí, você monta ali um café, uma palestra junto, palestras curtas nesse momento, mas bem objetivas, falando do que você pode ajudar. É um primeiro passo que eu acho que super funciona. E aí você vai falar dos benefícios. Eu, particularmente, gosto de fazer sorteios. Então, nessa palestra, eu vou sortear 5, 6, 10 pessoas para ganhar uma sessão experimental.
não tem por que a pessoa me dizer não. Eu só quero que ela sente na minha frente e deguste do meu cafezinho. É assim que fica na minha cabeça. Você vai saber que meu café é bom se você tomar um pouco do meu café, né? Então, eu chamo esses clientes para uma sessão experimental. E nessa sessão experimental, eu faço o que você já sabe fazer muito bem, que é falar do que o cliente precisa e levar isso para o fechamento, pode fechar ou não. E eu deixo muito claro que essa sessão experimental não tem compromisso nenhum de fechamento. É uma forma de eu agradecer a presença, eles estavam lá, me doaram o tempo deles e por isso nós vamos marcar essa sessão experimental. É uma estratégia que funciona muito aqui para mim. Então, já criei várias palestras diferentes, sempre me dando a chance de falar dos benefícios daquilo que eu quero oferecer. Não da técnica, mas dos benefícios, como o Gandhi colocou muito bem aí. E dessa forma, eu tenho conseguido fechar também. Uma outra coisa que eu... Desculpa, termina. Só rapidinho. Uma outra coisa que eu tenho feito, Gerson, que me gera clientes também, é montar grupos de conteúdo. Então, por exemplo, eu montei um pouquinho no início da pandemia um grupo que chamava Poder Sem Limite. Um grupo no WhatsApp, e aí eu gravava áudios a cada 2, 3 dias, fiz encontros semanais. As pessoas me conhecem, me conhecendo, eu posso propor alguma coisa. E aí, quando eu proponho, eu posso sortear, eu posso entregar a sessão experimental. Eu acredito muito na sessão experimental, muito. Então, eu utilizo muito esse recurso de fazer uma sessão experimental de 1 hora e mostrar para a pessoa o que nós temos como ferramenta. Faz sentido para você? Bem interessante, eu gostei, anotei todas as suas observações, vou assistir esse áudio de novo, esse vídeo de novo, só para ver se eu não perdi nada. Grupo de conteúdo no WhatsApp, no Telegram, funciona muito. Você tem que estar disposto a compartilhar. Gente, ontem eu estava falando no nosso grupo de apoio do Chapter aqui, eu acho que nós somos privilegiados com um conteúdo que muita gente não tem. Nós temos muito para compartilhar. Então, se você tiver com esse coração aberto para compartilhar, você vai entregar coisas preciosíssimas para as pessoas. E aí, isso lhe conecta, gera uma reciprocidade, uma necessidade de reciprocidade. E você vira uma referência para aquelas pessoas. Isso é bom também. Ainda que aquele cliente não venha, ele te indica, ele já sabe que você faz aquilo de forma elegante, delicada, sem forçar a barra, sem ficar induzindo compra toda hora. É realmente um grupo de compartilhamento. Quando você entende que aquelas pessoas já têm um vínculo de confiança, né, dentro daquilo que você de fato ofertou, eu acho que é o momento de começar os sorteios, de começar as promoções, de fazer alguma coisa para gerar aí uma possibilidade. O que me guia, Gerson, é que eu tenho uma crença muito forte. Quem convive comigo me ouve falar esse tempo todo, que nós temos algo incrível para entregar para o mundo. Eu, de verdade, tudo em mim acredita que o que eu vou entregar vai ser muito impactante para a vida daquela pessoa. E aí, eu até falo muito isso, assim, se eu não devolver isso para o mundo, eu estou pecando. Porque gerações inteiras podem ser transformadas a partir desse conhecimento. E, sabe, não enterre seus talentos. Eu uso isso de forma muito séria comigo. Eu não posso esconder o que eu tenho. Eu não tenho autorização interna para não mostrar. Isso, para mim, é tão forte que eu tenho a sensação de que é um propósito de vida e do qual eu quero ir para o cemitério com o meu caixão bem vazio. Não quero carregar isso nem uma gota para lá. E essa crença me faz compartilhar, né? Vamos lá, pessoal. Ângela, você está aí, você quer falar? Só para dar chance. Vamos lá? Boa noite. Boa noite. Eu ia só fazer um comentário que a Lili já falou também, que em vez de você oferecer uma sessão de descoberta, que é uma palavra que faz o cliente fica interessado, ele vai descobrir o quê? Só questão do uso da semântica. Ela falou que ela faz uma oferta semelhante, é só questão de nomes.
Era só essa Sessão de sugestão que eu ia descoberta. fazer. Inês, você levantou a mãozinha, Adorei. talvez você queira falar, Inês. Você quer falar Não alguma estou te coisa? ouvindo. Desculpa. Alô? Oi, Ângela. Ah, Entendemos. ok. Entendemos. Em sessão de descoberta, Eu né? falei que eu adorei. Ah, a Ângela, Eliane falou que amei adorou. isso. Inês, você quer falar, Inês? A gente viu você levantar a mão aqui. Faz tempo já. Tá dizendo que foi ótimo. A Inês está adorando. Ela tá movimentando o chat ali. Ela tá dizendo que está adorando o Qual tema. Inês? A Inês que estava na cozinha? Acho que é a Inês que Não, a estava. outra. Não, Não. não, é Não outra é a Inês. Inês Bruno, é a outra É a Inês Inês. Bruno. Não é a Isso, Inoyama, é a Inês Bruno. A que Inês estava Bruno. na cozinha é a nossa querida colega Inês Inoyama. E essa é a nossa querida colega Exatamente. Inês Bruno. São duas Inês que temos aqui no São grupo. duas Inês no grupo. É exatamente isso. Foi um aprendizado muito bom e foi muito bom ter ouvido isso aí de vocês, porque todos nós estamos passando por isso, né? E fazer workshops e fazer café, né? Lanchinhos e com palestras, eu acho isso muito bom. Várias dicas hoje. Tá bom, né? Tá boa a conversa. Sim, tá muito bom, tá muito bom. Gente, são 8h48, é isso que eu estou vendo aqui? É isso, Sim. 8h48. Eu queria passar para o próximo assunto que foi comentado no chat, só para a gente poder trazer um pouco mais ainda de conhecimento, né? Tivemos aqui a presença ilustre de uma pessoa do time de liderança, e eu não sei se tem mais gente do time de liderança, a Juliana também está por aí, também é do time de liderança, mas o Igande, que é nosso mentor lá no time de liderança, e ele é um dos mais conhecidos assim dentro da nossa comunidade, como sendo uma das pessoas que mais sabem lidar com negócios, lidar com esse tipo de trabalho. Ele tem um curso, inclusive teve um curso, não sei se ele ainda está ministrando esse curso direcionado a vendas, né, Gandhi? Isso aconteceu, está acontecendo? Como é que você está nessa parte, Gandhi? Então, Fulvio, tudo bem? Eu não sei porque a imagem de todo mundo sumiu para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Voltou. Fulvio, eu estou a serviço, né? É um trabalho que a gente faz, que é um trabalho literalmente voluntário, né? Aqui na nossa comunidade, pessoal, que agora é sociedade, tá? Ficou definido. Vamos seguir a linha internacional do International Society, Sociedade Internacional, Sociedade Brasileira. Fulvio, o que eu faço em termos de... O meu trabalho ele é muito voltado para o B2B, tá certo? Eu tenho uma empresa, né, e eu procuro atender outras empresas. Eu faço isso há 12 anos, 13 anos. E uma das áreas que eu atendo é o desenvolvimento do setor comercial. Então, isso envolve treinamento de vendas, apoio à gestão de vendas. Hoje mesmo me surgiu uma demanda. Tá? As coisas estavam, o mercado estava meio esfriado. Como o Gerson falou, surgiu via indicação. Um vendedor que treinou comigo numa empresa saiu para uma posição de liderança em outra e me indicou. Esse tipo de indicação já aconteceu algumas vezes. E aí o cliente liga pedindo um treinamento de vendas. E com meia hora, 40 minutos de conversa, o cliente se conscientiza que ele não precisa de um treinamento de vendas. Ele precisa de um apoio à gestão, rever a remuneração do vendedor, etc. E como é que eu descubro isso? Fazendo perguntas de clareza. Eu uso muito a neurosemântica, eu uso muito a PNL, o meta-coaching, né? Então, essas ferramentas têm uma aplicabilidade muito variada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Fulvio. Se você quer ir um pouco mais fundo. Perfeito. Não, perfeito. Na verdade, era isso mesmo. Eu queria trazer para o pessoal que estar aqui hoje, estar participando dessa conversa e ter tido a sua presença nesse caso, especialmente para esse assunto, é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar, principalmente assim, sem remuneração, gratuitamente, voluntariosamente,
né? Então, para a gente perceber um pouco do valor do que o Chapter tem para o negócio de cada MetaCoach, para o negócio de cada pessoa que tem negócio aqui, também pode utilizar esse tipo de técnica. Então, é o que a gente vem distribuindo comunitariamente aí, realmente para o pessoal ter uma ideia de quantas pessoas aqui, a Lídia com 15 anos aí de coaching, desde 92 estudando desenvolvimento humano, o Gerson também que está fazendo as perguntas ali, ele só tem 10 anos só de trabalho, 10 ou 11 anos de trabalho com desenvolvimento humano. Então, é um valor que eu gosto de deixar perceptível no Chapter, né? E como valor também a gente tem a diversidade. E aí eu quero passar, então, a conversar um pouco sobre momentos coacháveis, né? Rapidamente, porque a gente já está chegando no final do horário, que é 21 horas, e o Chapter vai acabar às 21 horas, mas a gente vai falar um pouquinho do que são momentos coacháveis. E momentos coacháveis são esses momentos, inclusive, que você está com o seu cliente na sua frente, e que é aquele momento onde você percebe uma distorção cognitiva, algo que está fora do lugar, alguma percepção que não está encaixando, sabe aquelas crenças que isso significa aquilo, mas essa relação não faz muito sentido? Equivalência complexa, sabe isso? Então, esse é um tipo de momento coachável. Você pode pegar esse tipo de momento e transformar na hora de você estar fazendo a venda para o seu cliente, né? Você pode estar ali fazendo uma venda para que ele compre o seu produto, um coach para que ele compre o seu produto. Você pode se enxergar fazendo isso, né? E como seria um coach assim, né? Então, isso é distorção cognitiva, viu, Inês? Que a gente estava falando e que você queria aprofundar um pouco mais. Eu quero passar a palavra para quem tiver alguma coisa a falar sobre esse assunto. Eu gostaria de perguntar para a Inês, Fúvio, assim, de forma mais específica, qual é a sua dúvida, Inês? Qual é a questão? Então, Eliane, desculpa, eu entrei agora por conta do fogão. Eu estou quase trocando a profissão de coach para ser cozinheira com essa pandemia. Chefe, porque você é muito chique. Provar, viu? Só acredito provando, como diz a Lídia. Meu Deus. Seguinte, Eliane, o Fúvio explicou um pouco agora, mas no benchmark mesmo, a gente busca por identificar momentos coacháveis, né? E assim, a própria definição disso, eu ainda me faço uma bagunça, eu não tinha clareza, eu não tenho completa clareza. E se é o que então, como o Fúvio explicou, eu posso até aproveitar quando eu identifico para transformar isso num ponto, vamos dizer assim, ponto forte para vender. Foi isso que eu entendi ele falar. Então, era isso que eu queria entender mais, né? Vocês estão respondendo aos poucos essas perguntas. Se alguém tiver alguma percepção, senão eu posso falar da minha percepção, né? Aí eu queria acrescentar, então, além da distorção cognitiva, quando eu identifico um conflito num metaprograma, aí eu posso chamar isso também de um momento coachável? Sim, eu acredito que sim. Nessa perspectiva, sim. Para mim, no meu mapa aqui, né? Quando eu ouço falar de momento coachável, eu não vou para esses temas engraçados. Eu vou para o cliente. O cliente é coachável, ele tem, de fato, abertura para isso, sabe? Na apostila do MetaCoach até tem um testezinho, né? Você é coachável. E tem um conceito lá que chama coachabilidade, né? Aportuguesado, que fala sobre a capacidade de receber coaching. Como você é como cliente? Você consegue estar vulnerável e falar a verdade, falar das suas fraquezas, sem nenhum problema? Quais são? Você está pronto para ser desafiado? Você está realmente disposto para se abrir e deixar que esse processo transforme? Gente, eu não sei se vocês já receberam clientes assim, mas eu já tive clientes que eles vêm para provar que eles não conseguem. Sabe assim? A pessoa que já tentou várias vezes, várias coisas, aí não conseguiu.
E ele entra para um processo de coaching que ele está pagando por isso, mas parece que o tempo todo ele está tão resistente que ele quer me provar que o drama dele é real, que para ele não é possível, que ele não vai conseguir. Esse é um cliente que tem pouca, na minha percepção, coachabilidade. Ele não está, talvez, aberto o suficiente para ser um cliente coachável, porque, na minha percepção, a pressuposição máxima do coach é que você, cliente, quer a mudança. Você não pode querer me provar que a mudança não vai acontecer. Você tem que querer a mudança. Se você não quer a mudança, a gente nem começa. Aí não faz sentido começar. Olha uma situação, Inês, que talvez traga clareza. Um pai liga para você e fala, atende o meu filho? Eu digo que isso aí é pepino. Porque o pai quer que o filho mude, mas o filho pode não querer mudar. E é o filho que vai ser o cliente. Eu também já, muitas vezes. Por isso. Você atende um, aí os pais do colégio vão mandando os filhos tudo para você consertar, entendeu? E às vezes aquele garoto, aquele jovem, ele tá bem. O pai quer que o filho se transforme numa pessoa estudiosa, competente, focado, mas o filho não tá nessa vibe. Então, nesse momento, a sessão experimental ela é fundamental para você dizer não, muitas vezes. Para você definir se essa pessoa é coachável ou não. Se ele está no momento propício para mudança ou não, porque coaching é sobre mudança. Se for para você continuar como estava, não faz sentido passar por um processo, na minha percepção. Faz sentido para você? Inês, você pode levar isso como um aprendizado, tá? E é também, um outro aspecto, né? É um outro aspecto, né? E também, né, a gente tem que pensar naquele do benchmark, né? Porque isso é sobre a pessoa, tá? Né? E aquele do benchmark é um que acontece especificamente dentro da sessão. Né? E você anota um momento coachável não percebido como uma coisa não ouvida. Na verdade, na folha de benchmark não tem um momento coachável. Né? E quem quiser saber mais sobre o que é benchmark, vem mais em chapter, que você vai descobrir. É uma coisa fantástica. Inês, então, lá na folha de benchmark tem coisas não ouvidas. Então, ali você coloca palavras que a pessoa deveria ter clarificado e não clarificou. Né? Você coloca momento coachável perdido, que é o momento de alavancagem, é aquele momento que o coach sabe que pode alavancar. Você pode falar uma coisa, um desafio ali, uma coisa que vai, valer aquela hora todinha, valer talvez toda as sessões de coach dele, naquele momento. Então, essa é a percepção do coach, né? Como você está fazendo benchmark de quem está sendo coach na hora da sessão, essa pessoa não pode perder esse tipo de momento. Né? Então aí você anota também como coisas não ouvidas. Então estão ligados normalmente também a meta pergunta, a meta estados, como o metaprogramas, como o Gerson estava falando, não a meta estados, desculpa, a metaprogramas, como o Gerson estava falando, e a distorções cognitivas, como eu trouxe da primeira vez ali quando a gente estava conversando. Esses da sessão, tá? Mas lógico, tem assim muito a ver o momento coachável da pessoa, né? Eu também tive uma colega minha, foi a minha primeira cliente de coach, eu voltei do MetaCoach e quis fazer coach com ela, eu falei, não, você precisa de coach. Eu sabia que ela precisava de coach. Eu estava voltando do MetaCoach em 2015, né? Eu nem sabia o que era ser coach, mas falei para ela, você precisa de coach. Sentei ela na cadeira e comecei a fazer coach com ela. A hora que eu perguntei para ela qual é o seu objetivo, ela falou, nenhum. Eu falei, como assim você não quer nada na vida? Eu falei, não quero nada, tá bom do jeito que tá. Falei, não, mas você precisa mudar. Então você precisa mais ainda. Você precisa mais ainda, você não vê como você precisa mudar, você precisa de coach para ver como você precisa mudar. E fui encontrando objetivo para ela. Sabe, peixes em poças? A gente fala disso na PNL. Tem um tipo de coisa que é um tipo de distorção que você tem, que é peixes em poças. É um cara que falava de que tinha peixes nas poças
de água no sonho das pessoas lá nos Estados Unidos. Você vê coisa que não existe. E isso é uma coisa que quando você está empolgado, né, você foi mordido pelo bichinho do coaching, às vezes você faz. Às vezes você está sendo coachado, né? Então, acontece. É uma questão de aprendizado. Você tem que aprender a entender o momento de cada um. Eu acho, pelo menos para mim foi assim. Eu falo você, mas eu estou falando eu, né? Eu tenho que aprender a entender o momento de cada um. É só a palavra que eu estou falando, não é. A rosa continua fazendo cheiro de rosa. Entendeu? Eu que tenho que aprender, na verdade. Gente, tá chegando? Já chegou? Já chegou, já passou 2 minutos. Mais alguém tem alguma consideração final a colocar? E eu peço para ser breve, para que a gente possa encerrar o nosso chapter no melhor estilo da neurosemântica, o mais precisamente possível. Eu quero fazer uma pergunta. Uau! Uma pergunta agora, no final. Vamos. Não, a pergunta é isso? Isso é legal trazer esse tipo de abordagem de mesa de mentoria? Foi útil para você, Gerson? Para quem mais foi útil? Porque nós queremos muito, a comissão de apoio ao chapter quer muito encontrar um modelo de encontros que seja verdadeiramente produtivo para as pessoas. Eu acho essa pergunta ótima para o pessoal responder no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Não, então, acho que pode colocar um legal aí, quem está aí, né? Só colocar uma reação igual como o Pink e um reaction. Colocou aqui. Olha lá, Laís gostou. Pra gente Gerson gostou. Levando em consideração que nós, pela primeira vez, estamos terminando um chapter com uma audiência altíssima, né? E a temática muito interessante para a gente ter a oportunidade de conversar a respeito dessas temáticas da profissão, da atuação. Lauro gostou. Lugares nós nem sempre temos oportunidade. Sim. Então, vou fazer um pedido agora. Posso fazer um pedido? Só um pedido. Por favor, compartilhem lá no grupo do WhatsApp do chapter o que é que você está levando dessa noite, por que isso foi importante, o quanto isso acrescentou na sua vida, com muita generosidade. Porque quem não está aqui não sabe do que isso aconteceu e precisa ser estimulado para voltar e nós podermos ter encontros cada vez mais gerativos e de muita contribuição, né? Alda, desculpa. Como o nosso processo aqui é um processo de aprendizagem contínua, eu também deixaria um desafio. Quem gostaria de estar, digamos assim, trabalhando com coach executivo, coach de carreira, demais coaches, se a gente pudesse aí conversar no processo para que a gente trouxesse algo mais encaminhado para a nossa próxima conversa, para facilitar público-alvo, estratégia de venda, como atrair clientes, com esse ramo específico para cada um dos coaches. Cenas do próximo capítulo. Se eu não me engano, tem mesa de mentoria marcada para a semana que vem, Eliane? Como é que tá esse negócio aí? Você sabe da agenda? A gente pode decidir se a gente vai fazer sequencialmente só mesa de mentoria ou se a gente faz palestra e atendimento de coaching. Mas semana que vem ainda tem marcado palestra, né? Eu não sei te dizer exatamente. Eu acho que a Juliana me falou que tinha, mas vamos ver. A gente bota a programação no grupo. Eu acho super Alda, válido. essa pergunta que você fez aí, é legal a gente fazer um post dela e colocar lá no grupo do chapter para o pessoal responder põe lá, também. Alda, então, coloca lá, levanta essa bola e a gente te ajuda a fomentar. Eu acho que até poderia marcar um encontro para a gente falar disso, uma sessão, uma reunião específica, abrir para a comunidade e a gente bater um papo sobre isso. Isso, porque quanto mais definido nós tivermos, mais fácil vai ficar. Perfeito. Quero agradecer o grande... Olha, deixa uma contribuição aqui. Eu acho que essa audiência, essa audiência que o Gerson comentou há pouco, ela é fruto também, entre outras várias coisas, desse formato. Eu acho que esse formato contribui muitíssimo. E acho que a gente deveria investir um pouquinho mais de tempo nesse formato, viu? E, Fúvio, você fez aí jogou um tapete para mim, eu vou jogar para você, né? Que você está na iminência de compor o time lá com a gente, né? E vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom ter você por lá também.
A gente em breve vai estar trocando mais novas ideias aí se Deus quiser, meu amigo. Bom que você também está se dispondo a doar seu tempo para a comunidade. Estamos todos juntos aí em prol da comunidade, o que a gente puder ajudar para evoluir, a gente vai estar junto aí sempre, né? Eu sei o trabalho que vai ter, que vai ser lá, né? Talvez bem mais do que aqui, mas também as gratificações do trabalho também são maiores. Isso é um ponto, viu, gente? O seu cliente, ele tá o resultado dele. Tá? Isso daí é uma coisa que é estatística, é um fato, a gente percebe, acontece. O Gandhi pode me falar se não, a Lídia também pode me falar se não, mas ele está o resultado do seu cliente está diretamente proporcional ao valor que ele paga pela sessão. Tá? Quanto mais o valor que ele pagar para a sessão, melhor vai ser o resultado dele. Mas eles não é porque ele está pagando mais, mas porque ele está desembolsando mais, ele está investindo mais. Então, aquilo que ele está comprando ali, que é a transformação dele, tem mais valor para ele. Entendeu? Então, é uma questão até psicológica. Isso daí, lógico, não é para você sair cobrando 15 mil, 50 mil de todo mundo, não. Mas aquele cara que... Pode cobrar, gente. Se quem pague, se não de todo bem, mundo. Que mal tem. Mas a pessoa que tem uma transformação realmente valorosa para fazer na sua vida, uma pessoa que vai realmente se transformar, quanto vale? Quanto vale uma transformação? Tem preço isso. Quanto vale aquela transformação que você, que é MetaCoach, passou lá no curso do MetaCoach, lá na CMC? Você sabe que você pagou caríssimo naquele curso, se você comparar a outros cursos de coach, e que você pagou muito barato pela transformação que você recebeu lá. A minha percepção é que se a gente pagasse pelo menos 10 vezes o valor que a gente pagou, ainda não seria o preço da transformação da CMC. Então, se você está aqui, está me ouvindo e ainda não fez o curso da CMC, faz o Coaching Essentials, faz o AGP, vai para a CMC, porque você vai passar por uma experiência da qual vai transformar a sua vida. Já na AGP, você já sai transformado. O Coaching Essentials, você vai aprender a se comunicar, você vai aprender a entender as pessoas. Sabe aquele negócio que, puxa, parece que eu falo, ele não me entende, parece que ele fala, eu não entendo, não se comunica direito? Vai para o Coaching Essentials, você vai aprender isso lá. Lá na GP também você acessa aquele seu estado, aquela melhor versão de você. Então, dentro do AGP, é isso que você vai trazer. E quando você vai para o MetaCoach, aí você começa a se especializar, começa a trabalhar esse lado profissional, inclusive, de atender, atuar com as pessoas, né? Não é nem atender, é atuar, é facilitar, né? É um facilitador. Então é isso que a neurosemântica é uma das facetas que ela pode trazer para você, né? Existe o Practitioner, Meta Practitioner, existe mais de 40 cursos dentro da neurosemântica, literatura vasta, mais de 50 livros escritos já sobre neurosemântica só pelo Michael Hall, e tem mais um monte de escritor já pelo mundo, né? Tem um trabalho contra bullying na escola que está sendo desenvolvido no México pelo David Murphy. Tem um monte de coisa acontecendo, gente. É muito legal. Então, é bom participar com vocês. Parabéns por estarem aqui, parabéns por ficarem até o fim. Desculpa por a gente atrasar o tempo que a gente atrasou, acho que valeu a pena. A gente vai ser um pouco mais preciso e vai trazer o conteúdo todo dentro do horário certo na próxima vez. Obrigado a todos. Eu vou deixar aberto aqui para a Eliane se despedir também. Gente, vamos bem rapidinho, né? Porque nós passamos aqui a nossa promessa. A promessa do Fulvio foi de não atrasar. Foi ele que prometeu. Um grande abraço. Pode me culpar. Deus abençoe a vida de vocês e a minha também, a nossa vida. E que nós possamos, de verdade, sermos autênticos na nossa melhor versão. Beijo no coração. Até quarta. Despede, Lídia. Despede, Lídia. Antes de ir embora, corram lá no WhatsApp. Fechou aqui. Você corre no WhatsApp e coloca seu depoimento lá, tá bom? Despede, Lídia. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês, compartilhar com vocês. Vocês têm aí telefone no privado. Agora não, que eu vou para uma outra reunião. Mas não vou poder responder. Estarei com a galera da Neurosemântica também. Agora não vou poder responder, mas deixe os recadinhos. Se quiser aprofundar em alguma das coisas que eu falei, só me ligar. Um grande abraço e até quarta que vem. Boa noite, Lídia. Obrigado, Eliane. Obrigado, Gandhi, pelo comentário.
Felipe, se Obrigada, você quiser obrigada. fazer algum... Não sei se você abriu o microfone para fazer uma pergunta. Realmente para agradecer. Muito obrigado a todos. Imagina, Felipe, nosso prazer, meu amigo. Prazer. Esteja conosco mais vezes. Eu estou usando o YouTube Meu Filho para aulas virtuais, né? Sou o Reis, mas é Felipe Reis. Beleza. Somos todos Reis. Maravilha. Muito obrigado. Você chegou aqui como, Felipe? Recebeu o convite por intermédio de quem? Se você responder qual cidade do Vale do Paraíba, eu respondo. Eu sou de Guaratinguetá. Eu sou de Jacareí. Pertinho. Mas eu sou de Santa Catarina, sou de Minas. Através da Lídia. Ótimo. Então, desculpa, você não avisou. Ela está apontando o dedinho dela lá. Não tinha Gandhi, tapete vermelho ainda para você. Obrigado, Inês. Obrigado, outro Inês. Aí vocês escolhem quem vai ser a Inês e outro Até Inês. o Blasco esteve aqui hoje, que maravilha. Blasco, obrigado, Alda. Muito rico. Parabéns a todos. Um abraço, obrigado. gente. Vamos nos despedindo. Fica com Deus. Abraço. Abre o microfone, falem tchau. Tchau, pessoal. Um abração. Tchau. Beijo para todos. Até quarta-feira que vem. A gente se vê. Valeu. Boa noite. Boa noite. Até mais. Encerramos.